E aí pessoal, tudo bem? Esse videozinho então que nós vamos gravar agora é em relação a alguns assuntos de revisão das nossas aulas, tá? Do curso de administração, então na disciplina de informática. Então, para revisar alguns conceitos, eu optei por gravar alguns vídeos, certo? Que é o professor Felipe, então. E o primeiro tópico que eu queria apresentar para vocês, na realidade, é a lista de figuras, tá? Então eu tenho um arquivo aqui do Microsoft Word aberto, tá? Com algumas figuras, certo? Por exemplo, aqui eu tenho duas casas, né? E eu vou criar então, primeiramente, um rótulo para essas figuras, tá? E depois vou criar uma lista de figuras, tá? Então, muito bem. Então aqui nós temos as abas, né, como vocês já viram, tá? Temos várias abas, que cada aba corresponde a vários atalhos para vários recursos do programa, tá? E aqui então na aba referências, nós temos a opção de inserir rótulo ou inserir legenda, né? Que seria uma descrição do que se quer dizer com aquela imagem ou com aquela figura. Então, inserir legenda seria rotular sua imagem ou objeto. Então, por exemplo, eu vou clicar na imagem ou na figura que eu quero rotular e vou inserir legenda, tá? É aberto então aqui para nós uma pequena caixa de diálogo, onde nós podemos escolher algumas opções. Dentre elas, ele já tem uma figura, ou melhor, uma legenda com a palavra figura 1, tá? Que é a forma padrão de representação da legenda. E nós temos também aqui, na opção rótulo, outras opções, tá? Se eu quiser fazer uma lista de gráficos, tá? Uma lista de quadros, eu posso utilizar a mesma função inserir legenda para criar não somente lista de figuras, mas também lista de gráficos, lista de quadros. Aqui eu criei uma configuração não padrão, mas que eu posso colocar um outro rótulo que eu quiser para todas as minhas imagens do meu documento, tá? Eu criei esse de modelo fonte internet, por exemplo, tá? Então, se eu clicar aqui e der um OK, ele vai colocar aquele rótulo que eu pré-selecionei, tá? Então, eu vou voltar aqui só para exemplificar mais um pouco. Então, eu vou optar por padrão para que fique a palavra figura. E vou escolher a posição. Bom, eu quero que o rótulo, então, que a legenda fique abaixo do item selecionado. Eu também poderia colocar acima do item selecionado, mas eu quero abaixo, tá? E vou dar um OK. Então ele colocou figura 1. Se eu clicar nessa segunda figura e repetir o processo, tá? Na guia, né, referências, inserir legenda, ele já vai automaticamente seguir uma ordem e vai colocar como figura 2, certo? Eu posso inclusive dar um novo rótulo, assim como eu criei aquele rótulo fonte internet, eu posso colocar um outro rótulo qualquer que eu queira para as minhas imagens, para minhas figuras do documento que eu estou trabalhando, tá? Nesse caso, como padronização, eu vou manter a figura e vou manter abaixo do item selecionado e dar um OK. Então já acrescentou na segunda imagem aqui o rótulo figura 2. Se eu tivesse uma figura 3, ele faria a sequência automática ali, tá? Eu posso depois alterar também, se eu quiser, depois de criado o rótulo, né? Eu posso alterar e escrever alguma informação, casa 1 ou casa 1 pavimento, qualquer informação que eu queira. Posso alterar aqui também. Casa 2 pavimentos.
certo? Então eu posso fazer essas modificações, essas alterações. E claro que os rótulos são diretamente proporcionais ao tipo de trabalho, ao tipo de imagem que eu quero elencar no meu trabalho, certo? Nesse caso seriam imagens, figuras na realidade, né? Desenhos, né? Ou imagens criadas no computador. Se fosse outro tipo de imagem, eu poderia utilizar um novo rótulo, uma nova legenda nas minhas imagens. Tá? Agora então, para criar nessa folha em branco aqui uma lista de imagens, uma lista de figuras, né? Eu vou nessa opção, ainda na aba referências, inserir índice de ilustrações, tá? Onde ele vai me dar a lista das figuras que eu tenho, uma sequência, né, de modelo, tá, das figuras, e eu vou em OK. Ele vai gerar para mim, dou um sim ali naquele comando que vai gerar. Ó, figura 1, casa com um pavimento. Ele já vai colocar a folha, inclusive, né, o número da folha, da página, né, onde estão as figuras. Tá? Figura 2, casa com 2 pavimentos, também na página 2. Certo, pessoal? Então seria essa dica que eu gostaria de dar para vocês então na prova em relação a inserir rótulos nas imagens, nas figuras, né? E também criar as listas de figuras. Um abraço.